que é o que cura? A energia vital. As drogas, a medicina, massagens, ajustes da coluna vertebral ou tratamentos elétricos, tudo ajuda para restaurar as condições harmônicas das células por meio da quimificação do sangue ou a estimulação de certos tecidos. Estes métodos externos, que algumas vezes ajudam a energia vital a efetuar uma cura, mas não têm o poder de atuar sobre o corpo morto, quando neste a energia da vida já foi eliminada, porque não existe nada no corpo morto de um homem que possa utilizar as propriedades da medicina ou das correntes elétricas. Sem a energia da vida, a medicina e demais recursos não podem ter nenhum efeito curativo sobre o corpo humano. Assim, pois, pode-se ver que a energia vital é unicamente a que pode curar. Todos os métodos externos de avaliação podem somente cooperar com a energia vital e são completamente nulos quando esta não existe. Curar de acordo com o temperamento. A imaginação, a razão convincente, a fé, a emoção, o poder de vontade podem ser empregados de acordo com a diferente natureza específica de cada indivíduo, imaginativa, intelectual ou emocional. Poucas pessoas sabem disto. Coué queria curar a todas as pessoas por meio da sugestão unicamente. Mas uma pessoa do tipo intelectual e que está doente não é suscetível de se curar por meio da sugestão e pode unicamente ser influenciada por meio de uma discussão metafísica a respeito do poder da consciência sobre o corpo, pois necessita compreender mentalmente o poder da mente sobre o indivíduo. Se esta pessoa puder comprovar, por exemplo, que são produzidos ampolhas por meio da hipnose, como afirma o professor James no livro Princípios da Psicologia, igualmente irá compreender de que o poder da mente cura a enfermidade. Se a mente pode produzir má saúde, também pode produzir boa saúde. Envolver a autossugestão tampouco tem poder para atuar sobre um homem de pouca vontade. Este necessita estímulo de seu próprio poder de vontade, no lugar de sua imaginação, se quer se curar de seus males. Foi registrado o caso de uma pessoa emotiva que havia perdido a capacidade de fala e a recuperou quando correu para se salvar de uma casa que estava pegando fogo. O choque violento produzido pela visão do incêndio estimulou seu sentimento a tal grau que gritou "Fogo!", sem recordar de que antes ele não podia falar. Uma emoção forte sobre o que passou, o poder do costume subconsciente de uma enfermidade mental. O acontecimento nos demonstra que o poder intenso, dar atenção, que se deve usar com as afirmações para curar o corpo de suas enfermidades. Agora, palavras de Paramahansa Yogananda. Durante minha primeira viagem marítima em um barco da Índia a Colombo, fui subitamente invadido pelo mal da vertigem, perdendo inconsequentemente o conteúdo de meu estômago. Este incidente me molestou muito, porque recaiu sobre mim sem a minha vontade e sem eu desejar pensar nele. Quando estava desfrutando de minha primeira experiência, de um quarto flutuante, e procurei nunca mais ser surpreendido por um ataque destes. Diante dos meus pés, me plantei firmemente sobre o piso do meu camarote e ordenei à minha vontade que nunca mais aceitaria a experiência da vertigem.
Depois, mesmo quando estive navegando no mar por mais de 50 dias, viajando de Calcutá a Boston, por um mês indo ao Japão e 26 dias viajando de Seattle a Alasca, ida e volta, nunca mais voltei a ficar tonto, apesar do mau tempo que tivemos e devido ao qual a maior parte das pessoas de bordo se sentiram mal. O poder de vontade, da imaginação, da razão, do sentimento não podem por si só efetuar uma cura física. Estes unicamente atuam como agentes diferentes, os quais, de acordo com os distintos temperamentos dos indivíduos, podem estimular a energia vital e despertá-lo para curar determinados padecimentos. No caso de paralisia de um braço, se a vontade ou a imaginação são continuamente estimuladas, a energia vital se precipitará aos condutos dos nervos enfermos, curando os tecidos e o braço paralisado. A repetição das afirmações deve ser firme e persistida para que a força de vontade e a imaginação possam estimular suficientemente a não controlada ou inativa energia vital. A autorrealização nos ensina, por meio de sua arte da concentração e meditação e o controle de vontade, como usar essa corrente de vida diretamente para se curar e assim também curar aos demais. Ninguém deve menosprezar a importância dos repetitivos e cada vez mais profundos esforços da vontade ou a imaginação quando se pratica as afirmações, tal como se ensina neste livro, para curar os maus hábitos e as perturbações físicas ou mentais. 2 fatores da cura. Como se plantar uma árvore, 2 coisas são levadas em consideração: a semente adequada e um bom terreno. Da mesma maneira, quando se trata de curar as doenças, 2 fatores devem se levar em consideração: o poder curativo e a receptividade do paciente, que deve responder às vibrações de seu curador. A virtude, isto é, o poder curativo, saiu dele. Tua fé te curou. Essas expressões de Jesus mostram que na cura, ambas coisas, o poder da curadoria e a fé da pessoa que vai se curar, são necessárias. A fé, mais importante que o tempo. A cura instantânea de enfermidades físicas, mentais e espirituais podem ocorrer em qualquer momento. A escuridão acumulada por séculos pode ser dissipada imediatamente se acendemos uma luz, e não tratando de rechaçar a escuridão. Não podemos dizer quanto poderá ser curado, e não deve ser colocado um limite de tempo. A fé e não o tempo determinará quando a cura pode acontecer. Os resultados dependem do correto despertar da energia vital, assim como dos estados subconscientes e mental do indivíduo. A falta de crença impede o despertar da energia vital. E esse doutor do corpo, arquiteto do corpo e mestre não podem, por conseguinte, trabalhar. O esforço e a atenção são absolutamente necessários para despertar a fé, a vontade ou a imaginação, as quais, quando são estimuladas, automaticamente impelem a energia vital para que ela efetue a cura. O desejo ou a expectativa dos resultados debilitam a força de atenção. Sem força de vontade ou fé, a energia vital permanece adormecida e nenhuma cura pode acontecer. Se necessita algum tempo para voltar a despertar o anseio adormecido, a fé ou a imaginação de um paciente que sofre de uma doença crônica
porque suas células cerebrais estão imergidas com uma consciência dos hábitos da enfermidade. Assim como se necessita muito tempo para formar o mau hábito da consciência da doença, igualmente se necessita algum tempo para formar um bom hábito da consciência da saúde. Classificação da cura. 1. Cura das doenças do corpo. 2. Cura das doenças psicológicas tais como temor, ira, maus hábitos, consciência de fracasso, falta de iniciativa, de confiança e etc. 3. Cura das doenças do espírito, tais como ignorância, indiferença, falta de propósito, orgulho intelectual, dogmas e ceticismo, conformidade com o sistema material de viver, ignorância das leis da vida e da divindade próprias do homem. É de suma importância que se dedique igual esforço à prevenção e cura das 3 classes de enfermidades e doenças. Todas causam sofrimento físico, mental ou espiritual no homem e deve, pelo tanto, se remediar pelo método adequado de cura. O método empregado difere do terapeuta para terapeuta. A atenção da maior parte das pessoas é a de se fixar somente sobre a cura das perturbações físicas, porque estas são óbvias e tangíveis, sem dar-se conta de que suas perturbações mentais de temor, desesperação, aflição, ira, falta de controle e sofrimentos espirituais, a causa da ignorância, da chave dos mistérios e do significado da vida humana, são muito mais alarmantes e impiedosas, e que todas as enfermidades físicas têm sua origem nas disfunções mentais e espirituais. A ignorância das leis da salubridade da mentalidade espiritual de viver é responsabilidade de todos os sofrimentos físicos e mentais. Se a mente está livre da bactéria mental da ira, da preocupação e do temor, e a alma está livre da ignorância, nenhuma doença ou deficiência mental pode existir. Nós não queremos doença no nosso corpo, na nossa mente ou na nossa alma. Não necessitamos de medicina nem cura mental e espiritual se estamos bem. Por ignorância, rompemos as leis da harmonia, por meio da qual o corpo é criado perfeito pelo Espírito, e logo buscamos métodos para nos curar. Desejamos estar sem doenças em todo sentido, e, portanto, toda nossa concentração deve ser conduzida à prevenção de perturbações físicas, mentais e espirituais.